Alô galera, tudo certo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um prazer estar participando desse projeto. Esse projeto que é um projeto muito importante para que a gente possa dar andamento nas nossas aulas. Quero dizer que estou ansioso para que nós possamos estar nos encontrando pessoalmente, para que nós possamos ter esse feedback mais de perto. Sabemos da necessidade da nossa ausência, da ausência de vocês, mas tudo isso que vocês estão passando, que nós estamos passando, serve para que a gente possa fazer algo a mais. E o algo a mais é fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é estudar em casa, que é gravar essas aulas, ter esses encontros. Nós sabemos que o ano seria difícil, mas também sabemos que as dificuldades existem para que nós possamos superá-las. Então, vocês serão alunos que no futuro não serão aqueles a arrumar a desculpa e dizer por conta disso ou por conta daquilo. Não. As dificuldades são maiores, porque grandes dificuldades são dadas para grandes pessoas. E vocês são grandes, vocês são vencedores. E a vitória vai ser mais saborosa, tá certo? Então, dando seguimento aí para dar sequência à nossa cadeia de conteúdos que existem aí, preciso tirar isso daqui, né? Porque senão fica chegando mensagem. Nós vamos dar o assunto geologia. E quando nós falamos em geologia, nós estamos falando de um assunto que é extremamente importante como fundamento, como base para o próximo assunto que é geomorfologia. Então você precisa ter esse conhecimento. O que é importante a gente saber? Eu dividi nessa parte explicar sobre o tempo geológico, explicar, por exemplo, sobre quais os acontecimentos mais importantes, dar algum tipo de bizu para que você possa lembrar, é muita coisa, muita informação, o que é que vem caindo, como vem caindo, você precisa filtrar, você precisa potencializar seu estudo. Vamos estudar a estrutura interna do planeta, como é que ela é classificada, como é dividida, para que a gente tenha base, consistência, para que na frente a gente possa entender por que as coisas acontecem dessa forma na geomorfologia, tá certo? Então, a gente vai dar seguimento ao conteúdo que está no livro de vocês, e esse conteúdo, ele tem muitas informações complementares, que evidentemente que eu vou aqui estar facilitando. Nas nossas salas virtuais, esse material, esse slide vai estar lá para vocês, tá bom? É importante que vocês tenham esse conhecimento. Já existem materiais em PDF com conteúdos para complementar o livro de vocês. Existem exercícios para que você possa estar praticando. E nesse slide aqui tem algumas questões. Claro que o meu objetivo aqui é explicar o assunto. Mas como você vai ter esse recurso, você vai, responde, e aí depois, se vocês quiserem, eu posso estar gravando uma aula como essa, respondendo cada pergunta e disponibilizando para vocês. Ou, se vocês preferirem, vocês podem me procurar nas redes sociais, ou me procurar na sala de aula virtual ou no privado do WhatsApp para que a gente possa estar tirando essa dúvida. Tá bom, gente? Então a gente vai dar início a essa questão da estrutura da Terra. E é muito importante que antes de estudar a estrutura da Terra, você saiba o que é o tempo geológico. Então o que é que eu vou fazer nesse momento? Eu vou explicar a diferença do tempo geológico para o tempo histórico. Preste atenção comigo. O que é o tempo histórico? O tempo histórico é o tempo que o homem leva para que consiga realizar suas atividades, consiga fazer suas coisas. Então, por exemplo, o tempo que leva para construir uma hidrelétrica, o tempo que leva para construir uma cidade, o tempo que leva para fazer uma duplicação de uma BR, para fazer um desassoreamento de um rio, para poder implementar um muro de arrimo, o tempo que o homem leva para fazer suas coisas, para construir, se chama tempo histórico. E nós temos vários exemplos disso. Eu vou te dar dois só para que você possa entender que cada tempo desse tem suas características particulares. Então, por exemplo, se você pegar a pré-história, é um tempo muito grande. E esse tempo muito grande, ele é o tempo histórico. Só que não aconteceu a mesma coisa o tempo inteiro. Então, o que é que se faz? Se divide o tempo histórico. E aí você tem o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Quando você vai para a história, a mesma coisa. É o tempo que o homem levou para surgimento das grandes civilizações, acontecimentos que aconteceram ao longo e acontecem até hoje na história. O que você precisa ter noção é que a história também precisa ser dividida porque não aconteceu a mesma coisa sempre. E aí você tem Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Perceba que cada
tempo desse tem sua característica específica, especial, porque senão não havia necessidade de dividir. Então você faz a divisão da pré-história, você faz a divisão da história. Por quê? Porque aconteceram coisas diferentes ao longo do tempo feito pelo homem. O tempo que a natureza leva para que as coisas aconteçam, nós chamamos de tempo geológico. E esse tempo geológico, ele é subdividido em escalas, né? E essas escalas geológicas, elas são por quê? Porque aconteceram coisas diferentes. E aí nós vamos mostrar já já numa foto como é que esse tempo geológico ele é dividido, para que a gente possa ter noção das características de cada era, de cada tempo, para que você possa aprender melhor, tá bom? Então eu vou passar aqui para você. Essa imagem é uma imagem de um determinado livro, né? É o livro que é muito conhecido, que é o livro do GGE. O livro do Sais também traz essa união entre geologia e geomorfologia. Eu só queria mostrar aqui para vocês como esses assuntos eles não podem vir de maneiras separadas. Geologia vai te dar fundamento e consistência para entender melhor o que? A geomorfologia, tá bom? E aí você tem, vou puxar aqui para baixo, para que a gente possa ter uma noção. O que seria o tempo geológico? Então tem aí, para se entender a estrutura da Terra, é necessário também o conhecimento do tempo. O tempo geológico é dividido, e aí você tem o tempo geológico éon, você tem a era, você tem períodos e vocês têm as épocas. Perceba, meu povo, que o éon é a maior escala de tempo geológica. Significa dizer que dentro do éon existem as eras geológicas. Dentro de cada era aconteceu alguma coisa. Então se subdivide em períodos geológicos, em épocas geológicas. Você não vai encontrar muitos livros mostrando a expressão éon. Você dificilmente encontra, tá? O que eu quero tranquilizá-los, porque eu vou dizer aqui como cai, como vem caindo. Então você não vai se desesperar, eita, o que é que vai acontecer em cada éon? Isso aqui é o éon ou é uma era? Não precisa, eu vou te dar um bizu, tá bom? Então ao longo do tempo, desde milhões de anos atrás até hoje, perceba que ao longo do tempo, do período mais antigo até o mais recente, foram acontecendo coisas diferentes, o que gerou a necessidade da gente fazer o quê? Uma divisão dessa escala geológica, beleza? Aí tem aí, cada era e seus respectivos períodos, deixa eu tirar aqui, cada era e seus respectivos períodos, nessa linha aqui agora, cada era e os seus respectivos períodos são marcados por acontecimentos importantes da história da Terra, como, por exemplo, surgimento das primeiras formas de vida. Veja como é importante fazer essa classificação. Por quê? Porque a classificação ela vai determinar o que aconteceu. Então nós temos desde o surgimento das primeiras formas de vida até o surgimento do homem. Então, ao longo do tempo, muita coisa aconteceu. Tá? Aqui nós temos essa imagem, que é muito característica e que você pode encontrar de várias formas diferentes. Percebam o seguinte, aqui em cima, essa primeira partezinha aqui é o éon. Essa partezinha aqui é o éon, beleza? Que a gente está subdividido em fanerozoico, a gente está dividido em pré-cambriano. O que é importante a gente saber aqui? Veja. Quando a gente está analisando o éon, não sei por que apareceu essa barra vermelha agora, tá, Grita? Sai. Mas enfim, vamos lá. Aqui você tem essa primeira coluna da esquerda, que é o éon. Veja que a gente vai analisar da seguinte maneira, do mais antigo para o mais recente. A gente vai analisar nesse sentido, tá bom? Então, toda vez que a gente estiver analisando alguma coisa muito antiga, nós vamos estar analisando daqui de baixo, beleza? Porque é daqui de baixo do pré-cambriano que a gente vai ter exatamente, olha aqui, ó, início da Terra. Se você for analisar direitinho aqui, o início da Terra, aqui embaixo, você tem aí também, nessa parte importante, o surgimento de algumas primeiras formas de vida. Tudo isso aí é antigo. O que é importante a gente lembrar? Veja, como eu estou indo do mais antigo, que é o pré-cambriano, para o mais recente, obviamente que a gente vai ter que ter um bizu. Qual é o bizu?
O bizu é a famosa letrinha P. Toda vez que você encontrar ou alguma era ou algum el, não interessa como ele vai ser classificado na pergunta. Se for falando de coisas antigas, vai ter que aparecer a letrinha P. Geralmente esse cai em prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse P é o P de primitivo. É o P daquilo que vem primeiro. É o P de pioneirismo. Então, se eu estiver analisando e comparar com você, por exemplo, o que é mais antigo, o Fanerozoico ou o pré-cambriano? Olha a letrinha P, pré-cambriano. Então, o pré-cambriano seria o el mais antigo. Alguns autores colocam era pré-cambriana. Também está valendo, tá? Porque não existe uma unanimidade entre os autores nessa divisão, não. Então, se você encontrar el ou era pré-cambriana, você já sabe que é uma coisa que vem antes, é uma coisa antiga, é uma coisa que tem a ver com as coisas que são desde o surgimento da vida na Terra. Então, por exemplo, se a gente estiver estudando, por exemplo, o Brasil, se você for analisar as estruturas geológicas que existem no planeta, veja que existem três estruturas geológicas no planeta que nós vamos estudar. Os maciços antigos, olha o nome, maciços antigos, que pode ser chamado de escudo cristalino. Se é antigo, então a gente está relacionado com uma era que é com a letrinha P, que pode vir na prova pré-cambriano, pode vir, por exemplo, um proterozoico, como você está vendo aí, pode vir um paleozoico, mas tem que vir a letrinha P. Geralmente é assim que é cobrado em prova, beleza? No Brasil, as estruturas geológicas, todas elas são antigas. Todas as estruturas geológicas são antigas. Isso significa dizer que as estruturas do Brasil, elas se caracterizam por ser de uma era geológica com a letra P. A gente vai ver também, e vocês estão vendo aí em cima, nessa parte aqui, o Cenozoico. Cenozoico é aquilo que é mais recente, é a era geológica mais contemporânea. E por que é que eu estou dizendo isso? E como é que você vai memorizar? Porque esse Cen de Cenozoica é o Cen de recente. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de dobramentos modernos, se o nome é dobramento moderno, obviamente que ele é uma estrutura geológica formada numa era cenozoica. Por que é cenozoico? Porque é recente, porque o Cen de Cenozoico é o Cen de recente. Então é muito importante que você tenha essa base. Aquilo que é antigo, aquilo que vem primeiro, aquilo que é mais antigo de todos vai vir com a letrinha P. Pode ser pré-cambriano, paleozoico, proterozoico, não interessa. Aquilo que é mais recente vai ser o quê? Cenozoica. E aquilo que está no meio, nem é antigo, nem é recente, vai ser o quê? Mesozoico. O que é importante a gente entender? Alguns acontecimentos são marcantes em prova. Então, toda vez que nós estivermos estudando algo antigo, que seja com a letra P, é muito comum nas provas remeter à origem da Terra, remeter à origem da vida na Terra, remeter à origem de algumas espécies de animais, ok? Porque é a origem, é aquilo que vem primeiro, é aquilo mais antigo. Quando a gente estiver analisando, por exemplo, o Mesozoico, que é o período intermediário, o interessante no período intermediário, duas coisas. Primeiro, que é o afastamento das placas tectônicas, ou seja, a Pangeia, que a gente vai estudar, ela se afasta exatamente na era Mesozoica, é nesse período que isso começa a acontecer. E também aí, nessa era, acontece a famosa época dos dinossauros, que é o período Jurássico, como você também está vendo aí nessa marcação. Então já temos duas informações importantes. Primeiro, saber a diferença pelo bizu da letrinha, o que é antigo, o que é intermediário e o que é recente. Aquilo que é antigo é aquilo que vem primeiro. E se vem primeiro é a letrinha P. Pré-cambriano, paleozoico, proterozoico. Vai aparecer de alguma forma, ok? Segundo, mesozoico é aquilo que está no meio. O ME de mesozoico é o ME de meio. É o período intermediário. E aquilo que é mais recente, o Cen de recente é o Cen de cenozoico, beleza? E o que aconteceu de interessante nas eras antigas? Muita coisa, mas geralmente em prova vem cobrando sobre a forma, a origem da Terra e a origem das primeiras formas de vida. Origem da Terra, ok?
Então surgem as primeiras formas de vida nessa era pré-cambriana, paleozoica, proterozoica. No período intermediário já existe a vida. E aí surge o quê? O período dos dinossauros, alguns répteis. Você tem aí também o surgimento da deriva continental, o afastamento da Pangeia. Tranquilo? E a época mais recente também aconteceu muita coisa, mas geralmente em prova, quando se fala dessa era cenozoica, geralmente se fala daquilo que é mais recente. E quando a gente diz aquilo que é mais recente, geralmente a gente está falando, olha o que é que tem aqui em cima, o aparecimento do homem, ou seja, o surgimento do ser humano na Terra, beleza? Então a gente, com essa escala geológica, a gente vai ter que identificar, primeiro, o que é antigo, o que é intermediário e o que é recente, e o que aconteceu de interessante no antigo, no intermediário e no recente. Antigo, letrinha P, proterozoico, paleozoico, pré-cambriano. E o que é que surgiu aqui de interessante? Olha o pezinho, as primeiras formas de vida, ok? No Mesozoico é o período intermediário. O que é que tem de interessante nesse período mesozoico? Nós temos o surgimento do afastamento da Pangeia, ok? E também o período dos dinossauros. Tem mais coisa? Claro que tem. Óbvio, você pode fazer uma leitura para aprofundar, mas a gente está direcionando para aquilo que mais cai em prova. E no período cenozoico, cenozoico é o recente. Então, geralmente, aí temos o quê? Os dobramentos modernos, as cadeias de montanhas, que a gente vai ver, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira de Himalaia, porque são modernas, são altas, estão em processo de formação, além do surgimento do homem. Tá bom assim? Vamos agora para o próximo tópico, que é só explicando o que eu acabei de dizer, né? Então, se você for ver lá em cima, você tem aqui, deixa eu passar, você tem o Éon, pré-cambriano, formação da Terra e dos escudos cristalinos, tá bom? E aqui embaixo tem, são rochas, formação de rochas magmáticas e o quê? E que coisa importante, origem das primeiras formas de vida. Exatamente pelo fato de ser o quê? Pré-cambriano. Vamos ver aqui Paleozoica, que é uma era. Veja, a era Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Das três, o que é mais antigo? A era Paleozoica. Então olha o que é que ele tem dizendo aí. Formação das rochas sedimentares e metamórficas, formação das grandes florestas glaciais, surgimento dos primeiros insetos. Percebe, minha gente? Então, geralmente, a gente quando fala em surgimento e origem é aquilo que vem mais antigo, tá bom? Aí você tem a era Mesozoica, e aí a grande característica de tudo isso, a gente viu, né? Que é exatamente, vou botar para cá, a separação da Pangeia, beleza? A época dos dinossauros. Então você tem aí essa grande marca quando se trata de Mesozoica. E o Cenozoico, você fala o quê? C de Cenozoico é o C de recente. E aí você tem aqui, ó, formação dos dobramentos modernos. E lá no finalzinho aqui, ó, surgimento do homem. Olha aqui o surgimento do homem da Terra, tá bom? Então você tem essas subclassificações que elas são importantes para vocês, tá certo? Então você já definiu que o tempo geológico e o tempo histórico são diferentes. O tempo geológico é o tempo que os elementos da natureza levam para que constitui, que forme as coisas. Formação da terra, a formação de um relevo, o desgaste de um rio, formação de um oceano, formação de uma falésia, um túmulo. Tudo isso leva-se tempo, naturalmente falando, o tempo geológico. Vamos classificá-los em eras geológicas, em períodos e épocas geológicas, onde a gente classifica daquilo que é mais antigo para aquilo que é mais recente, ok? Então, aquilo que é mais antigo, letrinha P, primeiras formas de vida, paleozoico, proterozoico, pré-cambriano. No período intermediário, separação da Pangeia e dinossauro como marca principal, tá certo? Tem o vulcanismo, tem outras. E o período cenozoico, que é o mais recente, constituição dos dobramentos modernos e também a formação e o surgimento da vida do homem, tá bom? Então vamos passando aqui, porque agora a gente vai analisar a estrutura da Terra. Bom, quando a gente analisa a estrutura da Terra, a gente analisa a estrutura da Terra com base em quê? Primeiro, antes que a gente possa levar em consideração os nossos conhecimentos de como a Terra surgiu, a gente precisa fazer aqui uma observação importante. Veja, quando a gente fala em origem da Terra, nós não podemos levar em consideração as nossas concepções religiosas, ok? Porque levando em consideração a concepção religiosa,
dependendo da religião, Deus fez a terra em 6 dias e no 7º descansou. Ok? Ok. Mas nós não podemos colocar isso como uma forma de estudo para uma avaliação de uma prova. Por que não? Porque o Brasil é um país laico. E todo país laico é um país que não tem religião oficial. Então, se não tem uma religião oficial, eu não posso impor uma concepção, um dogma religioso para pessoas de religiões diferentes. Para que você possa ter uma noção, o Brasil não tem uma religião oficial, tem uma religião predominante, que é o cristianismo, né? Uma herança do período histórico, né? Da catequização à força, dos portugueses trazendo o cristianismo e ampliando o poder da igreja, ok? Dentro do cristianismo se subdivide em católicos e protestantes. Então vamos parar com essa história de que um é católico e o outro é crente. Porque crente é quem crê em alguma coisa, tá certo? Então o cara que é budista, ele que é crente. O cara que é confucionista, ele é crente. O cara que é do taoísmo é crente. O cara que é ateu, ele é crente. Porque ele crê que Deus não existe. Percebe? Então vamos parar com isso. Crente é quem crê em alguma coisa. Então nós temos o protestantismo e nós temos o catolicismo. Ambas estão dentro de onde? Do cristianismo. Essa é a nossa religião predominante. Mas eu não posso impor, por exemplo, a um cara que vai fazer uma prova, que ele é um judeu, que ele acredita que o Messias ainda vai voltar. Eu não posso pegar um cara que é muçulmano, percebe? Um cara que é hindu, fazer uma prova e ele ter que marcar lá que Deus criou. Se ele não reconhece a figura dessa divindade, porque na religião dele não é assim. Então a gente tem que ter essa separação. Aqui, a origem do planeta, ela é muito discutida em provas, né? Você tem aí a teoria do Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo, que o nosso planeta era uma bola de fogo, que foi fazendo o quê? Foi se resfriando. Aqui, ó, tomando por base a configuração final da Terra, após a constituição de uma crosta que se resfriou. Ela se resfriou. Tem aqui dizendo, ó, se resfriou. Ou seja, se você levar em consideração que você tem uma bola de fogo que vai se resfriar, obviamente que ela vai começar a ter áreas que são mais resistentes. Eu vou te dar um exemplo. Então, imagina que você pega algum produto, alguma comida, alguma coisa que você, uma batata que está quente e você bota na geladeira, ok? Quando você tira da geladeira depois de um tempo, o que é que você vai ver? Você vai ver que a parte de fora, ela está mais durinha, ela está mais resistente por conta do resfriamento. Mas à medida que você vai para o interior da batata, ela está mais quente. Quem nunca, Jesus, foi comer uma batata que botou na boca que queimou a boca? Porque ela tem no seu interior armazenamento de calor. Então você tem um resfriamento de fora para dentro. Então quando a gente for analisar as estruturas, você vai ver que há um resfriamento, ou seja, uma resistência nessa parte aqui de fora, e à medida que você vai indo para o interior da Terra, você vai aumentando a temperatura e vai diminuindo a rigidez. Por quê? Porque a temperatura ali dentro está conservada. Beleza? Então você tem essa teoria do Big Bang, que deu origem ao nosso planeta, a uma bola de fogo, que foi se resfriando nas glaciações e que foi dentro dessa estrutura que nós vamos estudar agora. Beleza? Nós temos aí, eu quero que vocês prestem atenção, duas formas de analisar. Duas. Você tem a composição, eu vou dar aqui um zoom, a composição química, tá vendo aí do lado esquerdo? Composição química. Vamos pegar aqui. Composição química, que é essa daqui. Essa composição química, ela se divide geralmente naquilo que você conhece. Geralmente é crosta, manto e núcleo. Geralmente é assim que você aprende. Crosta, manto e núcleo. Muito bem, composição química. A crosta seria essa parte mais resfriada. Lembra aquela de fora da batata? Resfriada. É uma área que vai ter uma característica. Perceba que à medida que você vai aprofundando, você vai para uma região que teoricamente ela vai ser
mais quente. E como é que eu sei que isso aí é mais quente? Se você for fazer uma análise, e aí já você vai ver, você vai ter não sei quantos mil graus de temperatura. Claro que o homem vai lá fazer uma observação direta, senão derrete. Mas aí a pessoa faz uma análise. E como foi que eles fizeram? A cada 15 metros de profundidade, a temperatura aumentava 1 grau. Descia mais 15 metros, mais outro grau. Lógico. Se eu tenho aí nessa imagem que o núcleo ele tem aproximadamente 6.378 quilômetros, minha gente, então eu vou fazendo essa proporção e faço uma regra de 3. Então, através de observação, de cálculos, de matemática, você tem noção da profundidade e da temperatura que vai aumentando à medida que você vai para o mais profundo. Nós chamamos isso de grau geotérmico. Ou seja, à medida que você vai para uma camada mais profunda, a temperatura tende a ir aumentando. Quanto mais para baixo você vai, mais quente fica. Isso é lógico. Porque, por exemplo, na superfície onde nós estamos aqui, a relação é o seguinte: quanto mais alto, mais frio. Se você vai a Gravatá, mais frio. Se você vai a Triunfo, mais frio. Se você vai ao topo da Cordilheira dos Andes, mais frio. Se você vai ao topo da Cordilheira do Himalaia, no Monte Everest, mais frio. Quando você vai descendo a montanha, quando você vai descendo para, por exemplo, sair de Gravatá indo a Recife, você vai para um lugar que é mais quente. Então, quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. E no interior da Terra, aqui no subsolo, que é o que nós estamos analisando, quanto mais profundo, mais quente. Ah, professor, qual é a profundidade do manto? Qual é a profundidade? Isso fica curiosidade. Você pode dar uma leitura para ver qual é a maior, qual é a camada mais quente, qual é a maior, qual é a menor. E você faz uma leitura nisso. A minha ideia aqui é te explicar a forma de entender o negócio para que você não caia nessas pegadinhas, ok? Então, levando em consideração a composição química, nós temos aí a crosta, nós temos o manto e nós temos o núcleo. Como elas têm uma espessura, uma profundidade muito grande, é natural que se divida a crosta em duas, o manto e o núcleo, que eu vou dividir já já. Do lado direito de vocês, que é esse lado de cá aqui, ó, nós temos aí que são as propriedades físicas. E aí, geralmente, alguns autores, quando vai fazer uma classificação, levando em consideração as propriedades físicas, eles não falam em estrutura da Terra. Eles falam em geosfera. É o nome mais técnico, é o nome mais bonito, geosfera. E aí fica fácil para mim estar lembrando disso. Por quê? Porque se é geosfera, então a classificação física do planeta vai ter essa nomenclatura. Então lembra da crosta, que era a parte de fora, aqui é a litosfera, é a parte mais resistente. Lembra do manto, que é a parte intermediária? Aqui nós temos astenosfera, nós temos mesosfera, que depois eu vou classificar o que é. Você tem o núcleo, Jesus, que é a parte mais profunda, aí você tem a endosfera. Então perceba que é a mesma coisa, só que na propriedade química, o nome é aquele que é mais comum de cair em prova, ok? Que é crosta, manto e núcleo. Crosta superior, crosta inferior, manto superior, manto inferior, núcleo superior, núcleo inferior, que pode ser crosta externa, crosta interna, núcleo externo, núcleo... Isso aí é detalhe, beleza? Tudo que for a parte mais de fora, a de cima, você vai ter a nomenclatura exterior ou superior. Então, por exemplo, a crosta, ela pode ser crosta superior ou externa. O manto, manto superior ou externo. O núcleo, superior ou externo. Porque se você for comparar, o núcleo interior ou interno é mais embaixo. O manto inferior ou interno é mais embaixo. A crosta inferior ou interna é mais embaixo, que eu vou mostrar um detalhe já já. Então, crosta é a mesma coisa de litosfera. Manto superior é chamado de astenosfera. Manto inferior, mesosfera. E o núcleo chamado de endosfera. Tem alguns autores que fazem outras classificações do núcleo, mas não é relevante para vocês a título de prova, tá bom? Então vamos agora detalhar melhor tudo isso. E aí eu vou tirar minha imagem daqui para que você possa entender por que eu vou tirar e depois eu não volto mais, tá? Então se contente com isso aqui, tá bom? Então preste atenção que estamos chegando na parte final do assunto.
Então vamos lá, gente. Veja só. Você tem aí a cidade. Veja que a cidade está aí em cima, beleza? Então tudo que estiver abaixo vai ser a parte da estrutura interna do planeta, tá bom? Essas linhas que estão aí, elas serão linhas que a gente vai chamar de transição, beleza? Então essa linha verde vai separar uma parte da outra. A linha vermelha vai separar uma parte da outra, beleza? Do ladinho esquerdo, você vai ver que vai ser a camada, levando em consideração a divisão química. Veja que esse retângulozinho aí é a crosta, ok? Perceba que a crosta, ela é, das três, a mais superficial. Lembra da batata? É a parte mais de fora, como se fosse uma casca de ovo, ok? Então perceba que é natural que a crosta tem algumas características. Isso é lógico. Então, por exemplo, na crosta, ela é a camada mais superficial. E por que ela é mais superficial? Porque ela está mais próxima da superfície. Ela está mais próxima da cidade, ou não está? Se está mais próxima da cidade, ela está mais próxima do homem. Se está mais próxima do homem, ela é mais utilizada pelo homem para fazer, por exemplo, extração mineral de água, de petróleo, de manganês, de bauxita, sei lá o que é que ele vai tirar. Lembre-se que é aqui nessa camada, lembra do resfriamento? É a parte mais resistente. É aqui nessa parte que nós temos a estrutura rochosa. É aqui nessa parte, meu povo, que nós temos as placas tectônicas, que podem ser continentais e oceânicas. As crostas, elas podem ser oceânicas ou continentais. Essa daqui é uma crosta continental. Por quê? Porque o que é que está aí em cima? É uma cidade que está no continente. Se no lugar desses prédios tivesse o mar, essa crosta seria uma crosta oceânica, beleza? Mas eu estou falando em crosta continental, tá bom? Ela é rica em minerais e ela é menos quente. Veja que tudo foi mais, não foi? Ó, mais superficial, mais usadas, mais resistente, mas ela é a menos quente, porque pela aquela escala de temperatura dessas três, crosta, manto e núcleo, perceba que ela é o quê? A mais de fora, ela é a mais superficial, então ela vai ser a menos quente, beleza? Então aí nós temos a crosta, ela é rica em minerais. E veja que eu tenho uma linha verde que separa e que divide a crosta. E por que eu vou dividir a crosta, minha gente? Porque ela tem características diferentes. Então é importante a gente fazer essa divisão. Então perceba que nessa parte de cima nós vamos ter, como eu expliquei para vocês, a crosta superior ou externa, ok? Veja que nessa crosta ela é rica em silício e em alumínio. São os minerais predominantes. Tem outros minerais? É claro que tem. Mas esses dois são predominantes. E veja o que foi que eu fiz. Eu destaquei de vermelho o Si de silício e o A de alumínio, beleza? Já na parte de baixo, nós temos, obviamente, que se é embaixo, é a crosta inferior ou interna. Minha gente, se ela está mais para baixo, ela já vai ter algumas características diferentes. Claro que sim, porque lembre-se que a crosta tem uma profundidade considerável, que você depois dá uma aprofundada numa leitura. Veja que ela é rica em silício e em magnésio, ok? Então o que é que eu fiz? Destaquei essas duas sílabas para que você possa lembrar que na região que tem silício e alumínio, nós chamamos de Sial. E na que tem silício e magnésio, nós chamamos Sima. Perceba que eu não estou dizendo que o Ma de magnésio é o símbolo da tabela periódica química. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dando uma forma de você memorizar que na crosta superior, se é rica em silício e alumínio, Sial, que é o Si de silício e o Al de alumínio. E embaixo a mesma coisa, silício e magnésio. Essa linha verde, que é uma linha que a gente chama de transição, que ela separa uma área de outra, ela precisa também de uma nomenclatura. E aí, quem foi que descobriu exatamente esse local? Uma pessoa. Então nós vamos chamar essa área de descontinuidade de Conrad. Por que o nome é descontinuidade? Porque essa linha quebra a continuidade da crosta superior. É a partir dessa linha que a gente já vê uma mudança. E qual é a mudança? Agora já é silício e magnésio. Veja que nessa parte de baixo já não predomina o alumínio, então é uma área de mudança. Quebra a continuidade do silício e do alumínio. Por isso que o nome é descontinuidade, porque há uma pequena diferença.
E essa descontinuidade foi descoberta por uma pessoa. Então, descontinuidade de Conrad, ok? Então, a crosta terrestre são essas informações. É a mais usada, é onde tem as placas tectônicas, é onde o homem usa, é onde tem minerais, extração, plantação, extração de água. É aqui, na crosta continental, que na composição física é chamada de quê? Litosfera, tá bom? Aí nós temos uma linha em vermelho. Perceba que a linha em vermelho também é uma área de transição. Mas por que eu não coloquei ela de verde? Porque agora essa linha vermelha não vai fazer uma separação interna. Porque veja que a linha verde separa uma crosta da outra. Veja que é uma divisão interna, está dentro da crosta. Mas essa linha vermelha não. Veja, essa linha vermelha não vai separar uma crosta da outra, mas ela vai separar a crosta do manto. E quando separa a crosta do manto, a divisão ela não é interna, dentro da crosta, mas eu mudei de uma camada para outra. A mudança, minha gente, vai ser muito grande. Então eu botei em vermelho e dei o nome de descontinuidade de Mohorovic. Por que descontinuidade? Pelo mesmo motivo, porque vai quebrar a continuidade da crosta. E por que Mohorovic? Porque foi ele que descobriu. Quando for você, a gente bota seu nome, tá certo? E aí você tem o manto. Aí qual é a primeira coisa que a gente pensa? Se o manto é mais profundo do que a crosta, então obviamente que ela vai ser mais profunda do que a crosta, ela vai ser menos usada do que a crosta, porque está mais longe do homem. Ela vai ser menos resistente do que a crosta. Por quê? Porque ela é mais quente. Então, teoricamente, a estrutura rochosa derreteu. Lembra da batata? Você tem a parte mais de fora. Lembra de um ovo? A parte de fora é uma casca. Quando você vai para dentro do ovo, dentro da batata, vai tendo uma consistência diferente. Por quê? Porque a temperatura é mais quente. Lembrando que quanto mais profundo, mais quente. Então é mais profundo, é mais quente, consequentemente é menos resistente e menos usada. Mas também é rica em minerais. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir. Tá certo? Por que eu vou dividir? Porque tem características diferentes. Nessa parte de fora, nós vamos chamar de manto superior ou externo. E na de baixo, manto inferior ou interno. O que é que tem de em comum entre o manto superior e inferior? Os dois têm magma. A diferença é que esse magma aí de cima, que é o magma do manto superior, ele está em movimento. Lembre-se do ponteiro do relógio, movimento horário ou anti-horário. Imagina que aí existe um movimento circular, que já já eu vou mostrar a foto, no sentido horário. Se ele está fazendo um movimento no sentido horário, sabe o que é que vai acontecer? Esse magma vai fazer com que a placa tectônica que está em cima na crosta se movimente no sentido horário. Se for anti-horário, vai se mover para o sentido anti-horário. Então imagina que ele está se movimentando, esse magma, em círculos no sentido horário, está se movimentando para a direita. Então o que é que vai acontecer? A crosta, essa parte aí de cima, a placa tectônica vai se mover para a direita. Se fosse no anti-horário, vai se mover para a esquerda. Então, o que é que pode acontecer na superfície do nosso planeta? As placas tectônicas, elas podem se encontrar ou elas podem se afastar, dando origem à formação de relevo, tsunamis, maremotos, terremotos, que a gente vai estudar no próximo assunto. Veja como é importante você entender isso agora, porque quando eu estiver dando aula de geomorfologia, eu vou dizer que as placas tectônicas se movimentam em sentidos diferentes, que pode ser convergente, pode ser divergente. E isso só é possível por quê? Porque o manto superior, o seu magma, faz um movimento de convecção, que é um movimento que pode ser tanto no horário quanto no anti-horário. Ok? Então o de cima se movimenta, o de baixo não se movimenta. Precisamos fazer essa diferença, que é exatamente a descontinuidade de Repete, que foi uma pessoa que descobriu que até aqui se movimentava, mas a partir daí não se movimentava mais. Beleza? Mais uma vez a linha vermelha. Agora eu vou separar o manto do núcleo. Descontinuidade de quem? De Gutenberg, que foi a pessoa que descobriu exatamente o ponto de diferença do núcleo para o manto, do manto para o núcleo. E aí o núcleo é a camada mais profunda, é a camada menos usada pelo homem, lógico, menos resistente, lógico, também é rica em minerais e é a mais quente de todas. Perceba que no manto eu coloquei a letrinha C, porque é mais profunda do que a crosta, menos usada do que a crosta. Aqui eu não botei, veja que no núcleo eu botei mais profunda, menos usada, ou seja,
de todas, beleza? Vamos fazer uma divisão. Núcleo superior ou externo, rico em níquel e ferro, e é pastoso. Núcleo inferior ou interno, rico em níquel e ferro, e é sólido. Veja que diferença, minha gente. Um núcleo, ele é pastoso, e o outro é sólido. É uma diferença muito grande, é ou não é? E perceba que, como são ricos em minerais, veja que eu fiz a mesma coisa da crosta. Eu destaquei o Ni e destaquei o Fe. Então, a gente pode chamar essa camada de quê? Não vá travar agora, pelo amor de Deus. De NiF. Então, você tem o NiF, que é o Ni de níquel, e o Fe de ferro. Isso você encontra no núcleo. É muito comum a galera colocar NiF na crosta. Porque como o professor ele sempre dá esse bizu de o SI e o SAL, o AL para dar o CIAL, o SI e o MA para dar o CIMA, para criar uma sigla, aqui embaixo também é uma sigla. Então o que é que o povo faz? Joga o NiF lá em cima, joga o CIAL aqui embaixo, exatamente para fazer essa confusão. Nunca se esqueça, CIAL e CIMA, aí é a parte da crosta. Como é que eu não esqueço? CIMA é a parte mais de cima, né? Eu estou fazendo uma comparação grosseira para que você não esqueça. Então é essa parte mais superficial. Já o NiF é a parte mais de baixo, é a parte mais quente, é a parte que tem o núcleo, beleza? E aí também nós temos essa diferença que um é pastoso e o outro é sólido, e aí também nós temos a descontinuidade de lema. Veja, minha gente, que se você pegar só uma foto, você não consegue entender como é que se chega até aí. Mas quando a gente vai explicando passo a passo, você entende o que é uma descontinuidade, que é uma área de transição, e se justifica porque é uma mudança. Essa mudança pode ser interna, que são essas descontinuidades de Conrad, Repete e Lehmann, ou seja, dentro do núcleo, dentro do manto e dentro da crosta, e pode ser uma descontinuidade maior, que é a de Mohorovic e de Gutenberg, que faz uma separação das camadas da divisão química, da crosta, do manto e do núcleo. Beleza? Aqui você tem, né? Mais uma vez, Conrad, Mohorovic, Repete, Gutenberg e Lehmann, essa imagem clássica de divisão das descontinuidades e do manto e do núcleo. Tá bom assim? E aí você tem informações complementares, tá vendo? Crosta é a camada mais externa e fina da Terra, sendo de todas a que conhecemos melhor. Por que a gente conhece melhor? Porque está mais próxima da gente. A vida se desenvolve aonde? Na superfície da camada, onde se encontram os solos e subsolos. A espessura em média é em torno de 5 a 70 km, dividida em duas partes, beleza? Você tem a crosta oceânica e você também pode ter a crosta continental, que foi aquela que a gente estudou, tá bom? Então, isso aí é só uma informação complementar. O manto é o que está abaixo da crosta, tá vendo? É uma camada mais espessa da Terra. Essa camada constitui, aí tem lá as informações, e são denominados de manto superior e manto inferior. Beleza? Então aí ele vem dizendo que a temperatura vai aumentando à medida que o quê? Aumenta a profundidade, minha gente. Tá vendo aí? Quanto mais profundo, mais quente. Nós temos aí a imagem que eu queria, do ciclo de convecção. Perceba que essa imagem aqui, toda vez eu esqueço do lapisinho, essa imagem aqui, o movimento é assim, ó. Tá vendo? Anti-horário. E aqui no sentido horário. O que é que vai acontecer? Essa placa vem para cá e essa placa vem para cá. Então nós temos aí um afastamento das placas. E se nós temos um afastamento da placa, então essa área aí não vai ser uma área de terremoto, não vai ser uma área de encontro, não vai ser uma área de instabilidade geológica, tá bom? Agora, imaginemos o seguinte, se isso tivesse vindo para cá e se isso tivesse vindo para cá, então aí nós teríamos uma área de quê? De instabilidade geológica. Então provavelmente aqui teríamos atividades sísmicas, terremotos, nós teríamos maremotos, uma vez que aqui é o oceano. Tranquilo o entendimento? Então ciclo de convecção é o ciclo que faz o magma se movimentar. Lembrando que essa parte aqui é do manto superior, beleza? Que na propriedade física é a astenosfera, tá bom? Como aquele desenho que você acabou de ver, tá bom? Aí nós temos a astenosfera, que é exatamente essa parte que há um movimento do magma, e eu quero chamar a atenção para você para isso aqui, ó. Equilíbrio isostático, beleza? Que danado é um equilíbrio exostático? Se você analisar, imagina
uma pessoa boiando, tá bom? Às vezes, uma parte do corpo da pessoa afunda, pelo menos, por exemplo, as pernas, e aí a tendência é que, como está afundando, você levanta a outra parte para ficar em pé. Então, o equilíbrio isostático diz o seguinte, que um bloco continental, como é muito grande, ele é muito grande, mas ele não é homogêneo. Então, você pode encontrar, por exemplo, uma parte da crosta que é mais profunda do que outra, é mais pesada do que a outra. Então, como essa placa tectônica que está na crosta está boiando sobre o magma, pode acontecer de uma parte mergulhar, consequentemente a outra borda vai levantar. Então a gente tem o famoso equilíbrio isostático, que nós chamamos aqui de isostasia. Ele diz aí, ó, é o termo utilizado em geologia para se referir ao estado de que equilíbrio de blocos continentais da crosta terrestre que flutuam sobre a camada do manto. Beleza? Então, você tem um bloco continental que está assim, ó, boiando. Beleza? Então você tem aqui, por exemplo, o magma e essa parte daqui, ela tende, por ser mais grossa, ela tende a fazer o quê? A mergulhar. E aí, quando ela mergulha, vai acontecer isso, ó. Essa parte mergulhou, consequentemente essa vai levantar. Então perceba que essa mergulhou e essa daqui vai levantar para existir o quê? Um equilíbrio isostático. Tá bom assim? Então você tem aí uma placa tectônica que, por ter espessura diferente, uma parte mergulhou e a outra levantou para ter esse equilíbrio isostático. Beleza, pessoal? E aí tem o núcleo. Corresponde à camada mais o quê? A camada mais profunda. Beleza? E menos conhecida da estrutura. Por quê? Porque é mais profunda. E aí ele vem dando as temperaturas do nosso planeta. Tá certo? Vem dando, por exemplo, volta danado. Vem dando a temperatura de até 5.000 graus na parte mais profunda. Então, obviamente que o homem não pode fazer uma observação direta e ir até lá para fazer isso. Beleza, gente? E aí, nós temos, acredita-se que o núcleo seja formado de duas porções, né? Uma externa, de consistência líquida. Veja que eu coloquei líquida, veja que aqui está líquida. Consistência líquida. Mas também pode aparecer consistência pastosa, tá bom? Ou interna sólida. Então veja que um é interno e o outro é externo. Um é líquido ou pastoso e o outro é sólido. E aqui embaixo nós temos o NIF, predominante minerais que existem nessa área do planeta, tá bom? E aí você tem a imagem clássica, de fora para dentro, você tem a crosta, você tem o manto, né? O manto superior mais escurinho. Então aqui, ó, a crosta. Você tem o manto externo, você tem o manto interno, você tem o núcleo externo e você tem o núcleo interno, tá bom? Então você tem aí de fora para dentro todas as camadinhas. Beleza, gente? Então, claro que na sala de aula, a gente juntinho, a gente fazendo com calma, fica melhor você anotando. Mas aí você pode estar dando pausa, pode estar indo para frente, para trás. Eu não vejo problema algum nesse sentido. Beleza, pessoal? Então fiquem com Deus, tá bom? Qualquer dúvida, podem perguntar, que eu tenho certeza que a gente vai estar fazendo um bom trabalho, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.